A Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Nas páginas iniciais de Hello Brasil, o psicanalista Contardo Caligares conta que, em 1985, fez uma viagem de trabalho ao Brasil e à Argentina. Nascido na Itália, tendo estudado na Suíça e àquela altura morando na França, Contardo apaixonou-se pelo Brasil. Voltou 3 vezes em 1986 e, a partir de 1987, passou a vir para cá a cada 2 meses. Em janeiro de 1989, mudou-se de forma definitiva. Ele escreve: A paixão por esta terra se confundisse com a paixão por uma mulher é algo que a mim não parece comprometer nenhum dos dois amores. Pelo que vou entendendo da minha paixão brasileira, aliás, este país, mais do que qualquer outro, talvez esteja destinado a ser amado como um corpo feminino. Este livro é, portanto, um escrito de amor, ao mesmo tempo é uma declaração, uma elegia e, naturalmente, também uma queixa. A vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Apaixonado pelo novo país e surpreso com as inúmeras idiosincrasias de sua população, Contardo resolveu escrever o livro Hello Brasil, publicado no início dos anos 90, com o subtítulo Notas de um psicanalista europeu viajando ao Brasil. No final do ano passado, ele reeditou a obra, a qual acrescentou 5 ensaios e um novo subtítulo, Psicanálise da Estranha Civilização Brasileira. O resultado desse exercício é uma contribuição bastante original aos esforços de interpretação do país. A abordagem psicanalítica oferece estratégias que outras áreas do conhecimento não conseguem mobilizar. Em uma conversa bem humorada e com esta trilha sugerida pelo psicanalista, Contardo explica alguns dos conceitos que utiliza, descreve as situações de estranhamento que viveu e explica por que, afinal, se apaixonou pelo Brasil. Meu nome é Uirá Machado e esta é a Ilustríssima Conversa. Contardo, obrigado por participar aqui da nossa ilustríssima conversa. O seu livro tem aspectos mais leves e até divertidos da sua experiência inicial com o Brasil, mas tem também alguns conceitos mais densos de psicanálise que você aplica à análise social brasileira. Eu queria propor que a gente começasse pela parte mais leve, para a gente ir indo devagar, antes de chegar no que é mais denso. É uma pergunta bastante simples. Você veio ao Brasil a trabalho e foi se apaixonando pelo país e decidiu ficar. Por que exatamente você decidiu ficar a contragosto de seus amigos europeus? É a contragosto dos meus amigos brasileiros que achavam que era uma decisão totalmente maluca. Então, aliás, os europeus eu acho que eles tinham uma ponta de inveja. Os brasileiros não, me achavam francamente louco. Mas escuta, por quê? Não foi pelas belezas naturais, isso talvez seja uma decepção para os amigos brasileiros, não foi por causa disso. Em linha geral, não foi por razões estéticas. Eu continuo achando, eu sou um cara que mora em cidade, sempre morei em cidade e sempre morarei. E espero também morar num cemitério urbano no fim disso, não no campo. Mas as cidades brasileiras geralmente são feias, comparadas com as cidades europeias. Claro, o Rio de Janeiro é lindo, mas o que a gente chama lindo é aquela mistura bizarra de natureza com construção, mas a parte humana, a parte construída pelo homem, bom, então não foi por causa da beleza, não foi por razões estéticas, até porque inicialmente para mim o Brasil foi Porto Alegre, São Paulo, então depois foi para Salvador, mas enfim, Belo Horizonte, o Rio veio um pouco depois. Por que me apaixonei pelo Brasil?
talvez eu devesse ir por parte nessa resposta. Primeiro, porque eu estava maduro, porque é sempre um pouco assim, né? Quando a gente se apaixona por alguma coisa é porque tem algo que não está funcionando na relação que está tendo naquele momento, por alguma coisa ou para alguma pessoa, vou dizer. Quero dizer, então eu estava na França há 17, 18 anos, enfim, eu tinha me formado na França, eu exercia como psicanalista em Paris desde 75, era membro da Escola Freudiana de Paris desde 75, ensinava no Departamento de Psicanálise de Paris 8 e companhia. Então, só que eu tinha me formado e tinha vivido aquela década absolutamente incrível, maravilhosa para a cultura francesa, que foram os anos 70. No fim dos anos 70, acontece o que sempre acontece, que, como se diria em Santa Catarina, as pessoas morrem. Então, começaram a morrer. Morreu Lacan, morreu Barthes, morreu Foucault. Morreram, em suma, as pessoas que mais tinham contado na minha formação, inclusive nas minhas relações pessoais. Quase sempre, quando uma cultura passa por uma época, uma década, digamos assim, tão incrível, explosiva, viva como foi a cultura francesa naquela época, e pouco importa que hoje a gente ache isso ou não concordo, sei lá, o estruturalismo, um problema, tanto faz, mas tinha uma coisa animadíssima, tinha uma vida cultural nas pessoas, não a vida cultural, tipo, tem muita estreia de teatro essa semana, não, era as pessoas falando nos cafés, era aquela coisa cheia de vida inteligente. E depois de uma década assim, geralmente as culturas são que nem pessoas, né? Cansa, tem refluxos. Então era presumível no começo dos anos 80 que a cultura francesa iria para um período de remastigação, redigestão de algo onde pouco de realmente novo seria inventado e onde teria uma atitude um pouco escolástica em relação a esse passado, ou seja, formalizá-lo, ensiná-lo, aprendê-lo de uma maneira um pouco mecânica, perder, sabe? Você dizia no começo que esse livro é escrito, certo, claro, existe uma conceitualidade que eu carrego comigo nas costas e, ao mesmo tempo, ela é ativada pelas experiências cotidianas que eu venho tendo no Brasil na minha chegada. Bom, isso deveria ser a regra. Quero dizer, a conceitualidade, que ela seja psicanalítica, sociológica ou filosófica, ou ela é ativada pela sua experiência concreta, ou então você está perdendo o seu tempo. Se você quer estudar a Heidegger, sei lá, o que é uma obra de arte, você tem que estudar aquilo no museu, no seu encontro com uma obra, que pode ser até uma obra que ninguém gosta, mas que só para você é uma experiência especial. Então, aí você pode fazer alguma coisa com Heidegger, senão está perdendo o seu tempo, está sendo um medíocre professor de filosofia. O mesmo ia acontecer com a antropologia levi-straussiana, o estruturalista, o mesmo ia acontecer com a psicanálise lacaniana, que se tornou um negócio que não falava mais de nada, de nenhuma clínica, só apenas de uma troca de conceitos para cada um demonstrar que sabia de que se tratava. Bom, então é isso, porque me apaixonei, primeiro porque estava maduro para ir embora da França, pelo menos durante um bom tempo. E o Brasil caía bem porque era um lugar justamente onde os conceitos, as coisas que eu trazia, que faziam parte da minha bagagem, que é uma bagagem maior, não para elogiá-la, digo, mas por formação, maior do que a psicanálise. Eu venho da filosofia, da psicologia piagetiana, construtivista, um peso grande do marxismo e da filosofia hegeliana, então historicista, como toda a cultura italiana. Então, bom, isso já dá um problema, porque um historicista que se torna estruturalista, que cazzo é aquilo? Mas, bom, então eu vinha com essa bagagem e com muito medo que tudo isso se reduzisse a um exercício repetitivo, e o Brasil era um lugar onde isso naquela época não acontecia e de alguma forma ainda não acontece. Não acontecia porque eu encontrei interlocutores, eu não estou falando só dos amigos, mas das pessoas que vinham me escutar nas palestras que eu dei, São Paulo, Porto Alegre, aliás, principalmente. O Brasil era um lugar onde, talvez mais ainda do que na Argentina, as pessoas estavam pouco dispostas a escutar uma fala conceitual fundamentalmente vazia.
pessoas gostavam que os conceitos chegassem, gostavam de que tivesse eventualmente teoria e caramba, não, claro, porque não estavam lá para tomar chá comigo, mas que aquilo tivesse uma relação direta com a realidade da minha experiência e, portanto, da deles, né? Quando alguém fala de si, do que lhe acontece, normalmente isso permite a quem escuta de relacionar o que ele diz com a própria vida de quem escuta, né? Então a razão foi encontrar umas plateias e interlocutores, digamos assim, é mais correto do que plateias, interlocutores que me davam vontade de continuar falando, estudando e dizendo o que eu sentia e o que eu pensava. E você diz na introdução dessa reedição do livro que algumas pessoas criticaram a publicação, dizendo, talvez não necessariamente lendo, mas na expectativa de que você traria ali o olhar do estrangeiro, um olhar, vamos dizer, um lugar comum do estrangeiro que vai analisar o Brasil pelo que ele não tem de Europa, e os problemas do Brasil seriam nessa negação da Europa. E você diz claramente que, na verdade, o seu esforço foi no sentido contrário. Você quis analisar o Brasil pela sua positividade. Foi fácil fazer isso ou você precisou de um esforço racional nesse sentido? Bom, escuta, primeiro eu tinha uma vantagem desse ponto de vista completamente acidental, mas é o fato que eu não era um francês. Ou seja, eu já vinha de uma formação universitária suíça e de uma formação pré-universitária completamente italiana do norte. Digo italiana do norte porque Milano é Mitteleuropa, como se diz, é realmente o coração da Europa Central, da cultura alemã. Milão foi Império Austro-Húngaro durante um tempo importante. Bom, eu não tinha exatamente a posição de um francês armado de uma teoria lacaniana que, por exemplo, viria para dizer que no Brasil falta pai. Eu já era um francês dissidente, porque não era um francês de carteirinha, era um infiltrado. Eu sempre sou um infiltrado, mas então isso mudava a minha posição. A outra coisa muito importante é que eu sempre tive uma tremenda dificuldade com as definições pela negativa. Isso se revelou até em trabalhos clínicos meus, que na França não foram bem recebidos. Eu escrevi um livro sobre psicose, por exemplo, numa época em que, ainda no fim dos anos 80, numa época em que, para os meus colegas franceses, a definição lacaniana da psicose, que era a ideia que na estrutura psicótica falta a função paterna, falta de uma maneira específica, não é simbolizada, enfim, não quero encher o saco de ninguém com essa história, mas fundamentalmente é uma definição pela negativa. Eu sempre achei que aquilo era a mesma coisa do que dizer que a psicose não é a neurose, coisa que está tudo certo, mas eu já sabia. Agora, o que ela realmente é, desse ponto de vista, eu sempre tive um grande interesse por exemplo, por Deleuze e Guattari, o anti-Édipo, fui amigo de Guattari, amigo, nada de tipo fraterno, nunca dormimos juntos, mas falei muitas vezes, fui tradutor dele em congressos na Itália, e Deleuze também, e tinha a maior simpatia pelo esforço de olhar para o mundo e para a psicose, no caso para a esquizofrenia, não como sendo algo que seria definido a partir da neurose dominante, mas como algo que teria características próprias em si, que poderia organizar o mundo de uma maneira diferente. Então, isso aplico facilmente ao Brasil. Sim, tem coisas que eu noto porque sou estrangeiro. Isso foi o olhar de todos os que no século XIX, por exemplo, pintaram o Brasil e deixaram esses registros incríveis pintados da realidade brasileira, enxergando coisas que para alguém que morasse aqui pareciam ordinárias e, portanto, não dignas de ser registradas. Mas não me interessava muito dizer o que falta no Brasil para ser Europa, até porque eu não estou convencidíssimo que o ideal de todos deva ser a Europa, nem outra coisa, sabe? Não tenho ideais, ou tenho ideais no que concerne aí muito práticos e concretos, no que concerne as condições da minha vida concreta. Tem lugares onde não estou a fim de viver porque
Porque, por exemplo, algumas coisas que são essenciais na minha vida cotidiana, como a liberdade sexual, seria reprimida. Eu prefiro, tchau, valeu, vou para um outro lugar, ou então engajo uma luta, mas fora isso, não tenho essa visão de que haveria uma estrutura subjetiva, sequer a ideia de que a psicanálise acaba, de alguma forma, quase adotando, mas sem querer, né? Essa ideia que, por um lado, sim, o que chamamos de normalidade, na verdade, é a neurose. Até aqui é até engraçado para lembrar a todo mundo que ninguém é normal, mas aí o corolário disso é que, portanto, a neurose é a normalidade. Então, portanto, a neurose, no fundo, é boa. Eu acho que a neurose é um desastre. É tão grave quanto a psicose. É um desastre pelo sofrimento que produz, pela sociedade que organiza, pelo ódio que produz. Então, eu não tenho nenhuma simpatia pela neurose. Aliás, aproveitando, tem um jeito simples de definir neurose e psicose, para quem não é da área entender exatamente do que você está falando? Sim. O neurótico, fundamentalmente, é aquela pessoa que acha que é absolutamente proibido ver as pernas das mulheres, porque isso lhe produz uma tentação sexual que o atrapalha e que o torna culpado. Portanto, chega em casa e pede que todas as mesas sejam cobertas com enormes toalhas, de maneira que não se enxerguem as pernas das mesas. Isso é o protótipo do que seria um neurótico. Um psicótico seria alguém que não recebeu essa diretiva e, portanto, se confunde. Às vezes acha que as pernas são braços, às vezes acha que, sei lá, as pernas são dedos. Então, de repente, vive num mundo mais parecido com um quadro do último Picasso do que com o que a gente convém de chamar realidade. É um mundo que não é organizado ao redor de um interdito, então que fica confuso. Às vezes é muito penoso, porque essa realidade onde braços e pernas se cruzam pode ser Guernica, por exemplo, e acarretar uma quantidade de mortos, feridos, sangrentos. Às vezes menos, mas essa, se for para dizer uma definição muito... É só um pequeno desvio da nossa conversa, mas que é sempre instrutivo. Não, certo. E daí, para a gente retomar no seu livro, Contardo, eu queria já começar a explorar um conceito que é bastante importante. Na verdade, são duas figuras retóricas que você usa, a do colonizador e do colono. Uhum. Você diz que são figuras retóricas dominantes no discurso brasileiro e afirma que cada brasileiro tem em si um colonizador e um colono, mas esse raciocínio seria ainda psicológico e impreciso. Certo seria dizer que no discurso de cada brasileiro, seja qual for a sua história ou a sua posição social, parecem falar o colonizador e o colono. Queria que você explicasse um pouco esses dois conceitos que são chave na sua análise. Claro, os dois conceitos são, enfim, numa época eu teria dito tipos ideais, no sentido que Max Weber dá essa expressão, mas o fundamento desses dois conceitos é claramente, dessas duas figuras, não tem por que dizer conceitos, é claramente histórico, né? Um é o colonizador, especificamente o colonizador lusitano, que veio para arrancar tudo o que ele podia da terra, veio para se permitir aquilo que certamente lhe seria proibido em Portugal, se lá ele permanecesse, e veio ainda por cima com essa ideia de ficar perto da costa para poder encher os navios de qualquer coisa que ele conseguisse arrancar à terra, que fossem índios, que fossem corpos escravos, que fosse pau-brasil. Não deixa de ser engraçado. Eu não conheço outro país no mundo que tenha o nome de um produto de exploração esgotado, como é o caso do Brasil. Brasil, o lugar de onde foi arrancado todo o pau-brasil que tinha, sem nem se preocupar com o fato de que sobrevivesse e continuasse. Mas, bom, ouro, diamantes, caramba que seja,
Isso é realmente o colonizador veio para gozar como não lhe seria permitido gozar no seu país de origem, ou seja, no caso Portugal. O colono não, o colono é um cara que vem de um outro país, mas pode vir de Portugal também, porque tem uma grande imigração de colonos e não colonizadores portugueses, por exemplo, no século XX. Mas o colono vem porque no seu país ele não se sentiu reconhecido como cidadão, ele vem para criar uma nação, ele vem com o espírito de tentar ser um cidadão, ter direitos, outorgar direito aos outros, criar e constituir uma comunidade. Essas duas figuras das colonizações, mundo afora, aliás, estão sempre presentes. É claro que se a gente fizer uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos tiveram, de uma certa forma, a sorte de serem, desde o começo, uma colônia criada por colonos e não por colonizadores. Esses colonos, claro, mataram os índios à beça e foram capazes de horrores de todo tipo, mas a grande intenção era criar um lugar, inventar um lugar onde eles pudessem constituir uma nação, no sentido quase moderno do termo. No Brasil, essas duas figuras são sempre constantemente presentes, e digo que são presentes dentro de cada um, porque a exigência, a esperança, a vontade de que o Brasil se torne realmente um país, no sentido... Lembra daquela música de Marina, Muda Brasil? Fazia parte também do meu repertório musical nos anos em que eu comecei a vir para cá. Bom, a ideia de que se isso aqui pudesse, de repente, ser uma nação de colonos e de cidadãos. Por outro lado, o colono, ou o brasileiro, quando se situa como colono, ele fala dos outros sempre como se fossem colonizadores, ou seja, os caras de Brasília são puros exploradores, eles querem fundamentalmente nós explorar o país, deixá-lo lá que nem uma mulher estuprada na beira da rua. E pode ser que tenha algo disso, mas são dois polos, no fundo, que estão em cada um de nós. Então, que criam essa curiosa fratura interna, né? Que é que, sim, eu sou legalista, odeio, a figura do colonizador que se expressa, por exemplo, nesse momento na classe política, é a representante da figura do colonizador aos olhos de todo mundo. Agora, se você tirasse do número ou mostrasse ao conjunto dos colonos que protestam contra a classe política o número dos que sonegam fiscalmente, isso aí cairia pela metade, estou sendo otimista, talvez menos. Quem sonega fiscalmente participa da empresa do colonizador, não do colono. O colono paga imposto, porque acredita na sociedade que está tentando construir. Eu tive a sorte é uma sorte de chegar ao Brasil. Não foi só uma sorte, foi uma decisão. Não teria vindo ao Brasil antes do fim da ditadura, por uma razão de princípio. Então eu cheguei realmente no governo Sarney. Então, quando tinha uma grande esperança, que foi frustrada repetidamente, mas que sobreviveu e certamente se manifestou depois, e viveu durante 3 presidentes, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Bom, porque antes disso foram só acidentes de percalços da história, né? Você está ouvindo Ilustríssima Conversa. Et maintenant, que vais-je faire? Você chega a dizer no livro que, na introdução, na verdade, né, num comentário ali sobre a Lava Jato, que você considera que a Lava Jato tornou o país, de certa forma, mais legível, mas que não necessariamente a Lava Jato está mudando as coisas, que, na sua opinião, para mudar, o eleitor precisaria escolher apenas políticos, ou uma maioria de políticos que fossem colonos e não colonizadores, né? Sim.
Você continua, você acredita que isso possa acontecer? Escuta, acredito e desacredito, porque, bom, é engraçado, todo mundo pensa na Lava Jato, mas o impulso do colono, já nos anos 80, eu vivi aqui durante, por exemplo, o grande ano dos fiscais do Sarney. Não sei se alguém que escuta isso se lembra do que eram os fiscais do Sarney, quando teve um grande movimento para tentar parar com a inflação no Brasil. Então, tinha várias coisas que aconteciam. Tinha lugares onde efetivamente os preços aumentavam, tinha lugares onde era praticado ágio. As pessoas não se lembram muito bem, mas nos anos 80 no Brasil se comprava cerveja com ágio, porque se você não pagava ágio, não tinha cerveja. Se compravam carros com ágio, das montadoras, a revenda dizia, não, o preço de uma para ti é X. Agora, se você quer, isso é o preço, mas o carro não tem. Se você quer o carro, é com ágio, ou seja, você tem que pagar, sei lá, 25% a mais. Aí o carro aparecia. Tanto que o único jeito para não pagar ágio era comprar por consórcio. Mas, enfim, não vamos nem entrar nesses detalhes, mas eu me lembro dos fiscais do Sarney aparecendo quando alguém denunciava, sei lá, no Maranhão, o supermercado da esquina da sua casa e mandava fechar, chamava, e aquilo aparecia no jornal, a foto do cara, que era, eu sou fiscal do Sarney, chegava no caixa. Era incrível, era aquela coisa tipo, nos Estados Unidos chama citizen detention, né? Eu tenho o direito como cidadão de prender o porra do ladrão que quer roubar o dinheiro da gente. Era incrível. Não, mas era... escuta, eu acreditei naquilo. Eu sentia naquilo um movimento de cidadania, um movimento de colono. Era. Claro, são decepções em cima de decepções. O plano fracassou por mil razões, inclusive porque era economicamente um plano tremendamente ingênuo. Mas então... a Lava Jato é isso, é um outro momento desse espírito e ele existe e todos esses momentos produzem, sabe, não acredito que todos esses momentos produzem mudanças que talvez sejam milimétricas, mas que são mudanças de mentalidade, no fundo, que se transformam, gerações que se transformam minimamente, mas se transformam na passagem de uma para a outra. E isso, no fim, talvez produza uma diferença. Agora, quanto à mudança da classe política, não vai ser nessas eleições de novembro desse ano 2000 Outubro desse ano. Outubro de 2018, não. Mas, quem sabe, um dia. E tem outro conceito ou outra noção no seu livro que ela é bastante importante, que é a função paterna. Você mencionou agora há pouco a ideia lacaniana de falta do pai, não é exatamente disso que você trata. Você diz, a certa altura do livro, que existe a falta de uma referência nacional comum, existe a falta da função paterna, e afirma que no Brasil há uma espécie de inversão, ou a palavra que você usa é paradoxo, pois normalmente se mede a função paterna pelo gozo que interdita, não pelo gozo que permite ou mesmo até possibilita. Você pode explicar um pouco essa noção? Escuta, qualquer imigrante, ele sonha em criar alguma coisa, um futuro melhor, diga-se como se quer, longe da autoridade da terra de origem, a qual a autoridade geralmente não o reconheceu, o deixou sozinho e faminto, enfim, e sem direitos, e é dessa autoridade que ele foge, mas em última instância ele espera então reconstituir ou participar da reconstituição de uma autoridade outra. Então, qualquer imigrante é alguém que foge da autoridade paterna, porque aquele pai, digo pai em senso genérico, não é o pai real dele, ele pode ir junto, estar imigrando, digo, mas o pai da nação, enfim, aquilo realmente não. Se você lê coisas sobre, por exemplo, a constituição da máfia nos Estados Unidos, a grande criminalidade no começo do século XX, sim, é engraçado, né? Porque as pessoas, de alguma forma, eles teriam dito que eles estavam constituindo uma ordem, que você nos slums de Nova York, se não fosse eles,
coisa que, aliás, não seria muito diferente dita por um dono do tráfico em uma favela carioca hoje, que eles representam a ordem e a lei. Então, essa coisa de que... Bom, esse é um primeiro ponto. Segundo, como disse antes, a ideia do imigrante sempre, em alguma medida, se mistura com o sonho do colonizador de poder ir e gozar absolutamente sem limites. Em um lugar onde é possível, tudo vai ser possível. Essa ideia onde, sabe, o Brasil em particular, abaixo da linha do Equador, como cada um sabe, dá para fazer quase tudo, dá para jogar uma menina da janela do motel, ou deixar outra morta na praia e massacrada, e depois dar entrevistas à Manchete. Quem sabe do que estou falando, que é a Doca Street, mas os casos clássicos são muitos. É uma terra, a ideia, que não é mais, mas a ideia de estar numa terra onde poderia gozar do outro como me na telha, de alguma forma. Isso está na cabeça do imigrante, de encontrar um lugar onde não vai ter pai. Dizia antes, os Estados Unidos se constituíram como nação de colonos, mas é uma coisa tão importante na Constituição dos Estados Unidos, a exploração do Oeste, com tudo que teve de terra absolutamente de ninguém, onde dava para matar índio, matar o vizinho, matar o caramba, governo não chega, nem sabia se aquilo era do governo ou não. Bom, aquilo faz parte realmente da história do país. A terceira coisa é que uma das maneiras como se constitui uma espécie de autoridade fundada na ideia de que teríamos um destino comum. Ou seja, que somos uma nação, uma comunidade, uma sociedade e que temos um destino comum. Isso se constitui na história. O Brasil, desse ponto de vista, não teve sorte. Se dá para dizer isso, alguém vai poder dizer, não, mas isso foi maravilhoso, afinal, sei lá, o fim da escravatura nos Estados Unidos custou não sei quantos, foi uma guerra absolutamente terrível com milhões de mortos. Aqui foi uma canetada de uma moça que mal sabia o que estava assinando. Então, tudo bem, sim, teve os abolicionistas e caramba, mas não teve nada comparável com uma guerra para isso. A independência do Brasil foi uma farsa, né? Um cara que atravessa um riacho e diz independência ou morte, ninguém tinha a menor chance de querer matá-lo por causa disso, porque era uma briga de família que não tinha... Bom, a declaração da República foi um cara que foi lá e disse, ô Dom Pedro, tem um navio lá, vai dar uma festa e vai embora. Mas não sei se deram um tiro por isso. Então, faltaram um pouco as ocasiões para que se constituísse realmente uma história nacional. Teve momentos de história nacional com grandes sacrifícios, mas que se perderam como momentos coletivos. Sei lá, Canudos criou o que criou, quer dizer, efetivamente uma obra-prima da literatura nacional e do teatro nacional desde Zé Celso, porque realmente eu acho quase Zé Celso mais importante para a cultura nacional, não ele pessoalmente, mas os sertões que ele fez, do que Euclides da Cunha, mas, sei lá, a Guerra do Paraguai, aquilo é uma guerra de exploração maluca, de extermínio, aquilo não funda, não é uma história que faça que você saia daqui, somos brasileiros, que somos... O que temos de história nacional que nos dê vontade de dizer isso? Futebol, em algum momento? Antes do 7-1. Eu acho que o futebol é antes do 7-1. O futebol me preocupa, porque aquilo, sabe, é uma ilusão. É uma ilusão, não porque o futebol não seja bom, caramba, mas é porque eu sempre acho tão estranho. Os brasileiros a cada Copa do Mundo saem como se fosse uma final. E, na verdade, não é uma final. Tem muita gente, tem 30 times e mais algo, e mais alguns. 32. Mas não sei se foram sempre 32, não muda. Não, já. Muda, né? Hoje menores, são 32. Vai ser 48 no futuro. Então, não. O único que pode dizer que perde
A Copa é o finalista que fica em segundo, porque a famosa regra inglesa não se ganha o prata, se perde o ouro. Então, numa final dá para dizer perdemos a Copa. Agora, numa oitava de final, não perdemos nada, não tínhamos nenhuma razão de ganhar a porra da Copa. Tem uma parte do seu livro que, analisando a ideia da falta de função paterna, você diz que te chamou a atenção uma série de circunstâncias sociais aqui do Brasil que eram muito diferentes da Europa. Por exemplo, a ênfase no nome e não no sobrenome. Sim. A ênfase nas festas de aniversário e não na festa do santo que deu a origem do nome. Essa ausência de rituais familiares. Acho que é interessante você falar um pouco, porque é o tipo de exemplo que, para o brasileiro, passa totalmente batido, né? Claro, a questão do nome e do sobrenome realmente é bizarra, porque primeiro porque durante toda a escolaridade na minha vida me chamaram pelo meu sobrenome. A ordem alfabética dos alunos de uma classe é pelo sobrenome. A ordem alfabética de qualquer coisa, tipo membros de uma associação psicanalítica, a lista em ordem alfabética pelo sobrenome, não pelo nome. Primeiro porque, claro, isso tem uma consequência que os nomes brasileiros tendem a produzir uma individuação maior, porque tem uma variedade de nomes muito grande, inventados, nomes combinados a partir dos dois nomes dos pais, é uma variedade muito maior do que o calendário litúrgico da Igreja Católica, que é grande, mas mesmo assim não é imenso. Mas isso a ideia é algo que coloca imediatamente o acento em cima do indivíduo separado de sua filiação, enquanto se você escolhe o sobrenome é o que deveria dizer antes de mais nada quem você é, seja qual é a filiação na qual você se insere, quem são os seus antecedentes e qual é o nome que você vai dar para os seus descendentes, não o nome, mas o sobrenome que você vai transmitir, quer queira, quer não. Então isso é uma coisa efetivamente que estranhei, porque se chamar pelo nome na Europa é um nível de quase de intimidade muito grande. Isso é uma coisa que acontece só depois de meses de amizade, que a gente se chame pelo nome. A festa de aniversário, a coisa que mais me impressionou, na verdade, era a relevância da festa de aniversário, que na minha vida, sei lá, festa de aniversário, no máximo, sei lá, no café da manhã, antes de ir para a escola, alguém me dizia, hoje é o teu aniversário. Valeu. Alguém quer dizer, sei lá, minha mãe, bom, que fosse. Pode ser que eu ganhasse, sei lá, talvez, quando era bem pequeno, um Dinky Toy, um carrinho mas era realmente o máximo. Bom, aqui é um negócio impressionante. Você recebe telefonemas até do porteiro do prédio para feliz aniversário. Eu fujo disso, detesto aniversários, então talvez por isso. E por isso que, aliás, me recuso a preencher qualquer cadastro em qualquer loja, porque depois te manda parabéns a cada aniversário, te enche uma caixa de correio de parabéns de uma loja onde você comprou 4 cuecas 3 anos atrás, continuam te desejando feliz aniversário, não sei porquê, e ainda por cima acho os parabéns estranhíssimos. Mas que parabéns por quê? Porque não morri, é isso? O que eu fiz? Por que a pessoa me diz parabéns só porque envelheci? Não estou entendendo. Talvez seja isso, parabéns, sobreviveu, mas tudo bem. Não acho bom. Mas, enfim, o que importa aqui não é criticar o uso, mas entender o que é a prevalência, a importância dessa festa. E, decididamente, é algo em cima da vida individual, do registro individual de vida, acima do que é transmitido nas filiações, sem dúvida nenhuma. Então, e em contraste com isso, Contardo, e eu fico te chamando pelo primeiro nome, porque afinal você já é brasileiro. Claro, né? Total, evidente. Em contraste com isso, com essa ausência de referencial comum, tem um capítulo, pelo menos, no qual você desenvolve a ideia de que existe algo
que está sempre presente na sociedade, que é o corpo escravo. E você diz ali que ele se constitui, nas suas palavras, como o horizonte fantasmático universal das relações sociais. E um pouco depois, você diz que a importância do corpo escravo no discurso brasileiro não pode ser um simples efeito do passado escravagista. Como esse tema continua importante hoje, num aspecto muito parecido com o que está no livro, porque no livro você chama a atenção para quanto a imprensa destacava a questão da desigualdade no dia a dia, fosse nas estatísticas de homicídio, fosse nas estatísticas de desigualdade de renda, coisa que continua acontecendo hoje. Então, acho que vale a pena resgatar um pouco dessa análise, ela ainda é atual. Eu continuo achando efetivamente que é o grande horizonte. Acho que a expressão devo ter procurado com cuidado na época. É o grande horizonte das relações sociais. O que isso quer dizer é que, no fundo, o que mais queremos é escravizar os outros. Essa é a nossa maior aspiração, ou seja, torná-los escravos da gente, o que significa torná-los nossos sujeitos, se possível sem direitos ou com menos direitos possíveis, a qualquer custo. Mesmo que isso nos dê obrigações em relação a eles. Na época, efetivamente, quando eu cheguei, o campo mais interessante de análise, pelo menos, porque era o que mais me impressionava, eram as relações entre a classe média e suas empregadas domésticas. Era uma coisa que me impressionava muito, porque, por um lado, uma informalidade perigosíssima, no sentido de declarada, não declarada, com direitos trabalhistas, aliás, em geral, sem direito trabalhista algum, mas sem quiser a sensação de que essa pessoa estivesse trabalhando. A sensação na vivência, tanto do lado da empregada quanto do lado da patroa ou dos patrões, era que essa pessoa estava trabalhando por gratidão, não por um contrato qualquer, não estava vendendo o seu trabalho. Era uma espécie de parte da família, mas isso era o que ela ganhava em troca, era o fato de fazer parte da família. Era uma espécie de, clientela, no sentido que os romanos davam essa expressão. E continua assim. É tipo, continua assim sempre. Eu faço coisas para a pessoa que é minha empregada, que, claro, tem todos os direitos trabalhistas, o respeito absoluto das horas de trabalho trabalhadas e companhia, mas faço coisas também que são, do ponto de vista europeu, extravagantes. Quer dizer, que se ela fica doente ou a filha fica doente, eu pego o telefone, vou para a HC, encontro alguém que atenda, claro, sempre no jeitinho, né? Para que não tenha que entrar numa fila e companhia, ou porque seja atendida pelo médico ou cirurgião o melhor possível. É uma coisa que a gente faz para parente, né? Ou para grande amigo, né? Então tem essa relação que tem um ar de cordialidade no sentido de Sérgio Buarque, mas é aquela cordialidade que esconde uma agressividade total, esconde realmente um movimento de posse do outro e, de alguma forma, de posse até a alma do outro. E isso é constantemente presente, sabe? Tudo o que se fala, por exemplo, sobre a maneira como parlamentares, inclusive candidatos a presidente, têm dependentes que seriam dependentes pagos com a verba deles como deputados, mas que na verdade são os caseiros da casa deles na praia, e a mulher presta serviço. Enfim, essas coisas que são totalmente rocambolescas, mas elas se explicam por isso, porque a relação propriamente trabalhista moderna é uma coisa muito estranha para nós brasileiros. Quero dizer, é que o horizonte da relação com o outro ainda é o mundo da escravatura.
Aliás, deixa eu aproveitar para fazer propaganda. A Ilustríssima Conversa tem 2 podcasts sobre escravidão, um com a Lilia Schwartz e outro com o quadrinista Marcelo Dessalete, que recebeu o prêmio que é considerado o Oscar dos quadrinhos, com uma obra que retrata o cotidiano dos escravos. E tem também 2 podcasts sobre futebol. Eu queria te fazer uma última pergunta já, Contardo, a gente já está acabando o tempo, para não deixar de falar de um dos 5 ensaios que foram inseridos nessa reedição do livro. Sim. São temas variados, mas um deles que não tem a ver com o Brasil, mas tem a ver com a imigração. Você analisa a migração para os Estados Unidos com base num estudo da década de 90, 1996, então não tem a ver com o contexto atual, embora você até atualize para o cenário do Trump. Sim. Você tem uma interpretação que me parece muito original, ou pelo menos diferente do convencional em relação à migração, que é a busca sempre por mais individualismo. E que, desse ponto de vista, talvez os Estados Unidos fossem mesmo o último ponto de chegada, porque é um país que leva essa característica ao máximo. Queria só que você falasse um pouco sobre essa sua abordagem. Tem 2 coisas, né? Uma comunidade que eu conheci muito bem, porque passei praticamente de 94 a 2004, eu vivi nos Estados Unidos, em Nova York, e passava uma parte da semana, na verdade, sempre em Boston, onde a comunidade brasileira era muito grande. Tive até um exercício curioso, que era um exercício de perito de tribunal para tentativa de obter o direito de permanência de brasileiros não documentados quando tinham filhos americanos, mas nascidos nos Estados Unidos, com sucesso. Hoje está ficando muito difícil. Na época eu ganhei várias causas, mas tem 2 coisas para dizer sobre essa comunidade. Uma é que ainda existe, tem cidades como Framingham, Massachusetts, que são cidades quase brasileiras, praticamente. Uma é que realmente eles são comunidades de colonos, que as pessoas que foram para lá foram, sem dúvida, atrás de um sonho de ganhar mais e eventualmente ter dinheiro suficiente para mandar de volta para Governador Valadares e construir uma casinha. Mas a ideia de crescer num lugar onde meus direitos de cidadão serão plenamente respeitados, essa ideia era a mais presente. Uma grande parte dessas pessoas emigraram e deixaram o Brasil. Isso para o Brasil é uma perda especialmente grande. Deixaram o Brasil porque queriam ser cidadãos e tinham a impressão de que o Brasil não lhes dava esse direito, nem o garantia para seus filhos. Então, esse é o primeiro ponto. Ao mesmo tempo, em linha geral, o emigrante é sempre um herói do individualismo. Porque o individualismo moderno ocidental, o individualismo significa, não tem nada a ver com egoísmo, né? A ideia de que na nossa escala de valores o indivíduo vem antes da comunidade. A comunidade pode ser muito importante, mas, por exemplo, na hora do juízo ético, o meu foro íntimo é mais importante inclusive do que o diz a lei. O individualismo é aquela posição subjetiva que começa quando a gente diz algo pode ser legal pela lei, mas injusto, ou pode ser ilegal, mas eu posso achar justo, então vou fazer igual. Então, o começo do individualismo é na época em que as pessoas começam a se deslocar, a sair do seu lugar de origem, no século XIII na Europa, no momento, se aprofunda no momento das grandes viagens, ou seja, no século XV, evidentemente, descoberta das Américas, e quando com o processo de imigração, ida embora do lugar onde a tradição me dizia o que eu teria que ser na vida, esse processo é um aprofundamento do individualismo. Eu vou sempre embora para tentar ser o que eu quero ser, o que eu serei por conta própria e não o que os meus pais e os meus avós esperam que eu seja, o que a comunidade espera que eu seja. Então, os Estados Unidos são realmente, na história da modernidade ocidental, o lugar onde
onde isso permanece mais vivo. Poderia-se dizer a mesma coisa para as outras colônias anglófonas, o Canadá e a Austrália, em alguma medida, né? Que são, aliás, também os últimos lugares para onde a imigração é aberta, né? Não que você possa chegar a imigrar, mas pelo menos você vai no consulado você pode se inscrever como querendo emigrar em qualquer um desses 3 lugares. Um caso muito interessante desse ponto de vista é o caso dos Dekasegis, ou seja, dos japoneses que a partir de 1908, hoje são 110 anos, saíram de navio do Japão, a primeira leva para vir ao Brasil. O Brasil contém a maior comunidade de japoneses fora do Japão. Se você pensa um pouco como o Japão era e ainda é, em alguma medida, uma sociedade poderosamente tradicional e muito ritualizada, Sérgio Buarque de Holanda dizia que a ritualidade seria o presente do Japão para o futuro, como a cordialidade seria o presente do Brasil para o futuro. Mas sair de uma sociedade tão ritualizada para um pulo realmente no escuro, aquela para de repente tentar ser indivíduo. Tem alguns, aliás, ficaram 6 meses e voltaram, outros ficaram, como você sabe, hoje estamos na 4ª geração, os ditos Yonzeis, 4ª geração de japoneses, talvez deve ter até bebês da 5ª, mas é interessante notar como quando eles tentaram voltar ao Japão, os descendentes daqueles japoneses que emigraram para o Brasil, eles voltaram, estão lá, tem uma comunidade de 200 mil brasileiros, nipo-brasileiros morando no Japão, mas nunca conseguiram se reintegrar de volta. São comunidades, são cidades, são bairros, comunidades fechadas de nipo-brasileiros. E não é uma questão de língua, é que eles passaram por uma transformação cultural que dificilmente tem volta. E é nesse sentido que eles são filhos de uma aspiração de sermos indivíduos que eles, quem sabe, pudessem ser e voltar a uma sociedade com um índice tão forte. Eu adoro a sociedade japonesa, mas com um índice tão alto de ritualidade tradicional é quase impraticável. Muito bem, Contardo, obrigado, foi ótimo ter essa conversa com você. Foi um prazer, Uira. A Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa. Sapore di sale, sapore di mare.